Fala galera, aqui é a Raíssa Ribeiro do blog Retrato de Parede, tudo bem com vocês? A pauta de hoje é sobre liberdade e o amor de Cristo e é voltado principalmente àqueles novos cristãos, pessoas que acabaram de aceitar Jesus e que ainda não entendem muito sobre essa coisa de liberdade, de largar a carne, viver espírito, enfim. Então se você é uma dessas pessoas que acabou de se converter, não deixa de se inscrever nesse canal, tem vários vídeos, várias dicas, falando principalmente sobre vida cristã, que pode sim te ajudar. E se você já é cristão e acompanha esse canal ou acabou de conhecer e tem algum amigo nessa situação, por favor, não deixe de compartilhar com ele. Pode ser muito importante as coisas que Deus tem iniciado no meu coração e que me deu para compartilhar com vocês, tá bom? Quando a gente vive no mundo, a gente vive uma falsa liberdade. A gente acredita que a gente é livre para fazer tudo aquilo que a gente quer, mas na realidade a gente tá preso dentro do nosso próprio pecado. Tá, Raíssa, mas como é isso? Quando você está no mundo, você tem alguns hábitos que todas as pessoas do mundo têm. Para as meninas, normalmente é mais ou menos assim. Você sai com suas amigas, sempre, claro, com uma saia curtinha. Lá no sertanejo, acaba beijando alguns caras, às vezes até sai com algum, vai pra cama com ele, enfim. Mas isso faz parte de um caminho até você encontrar alguém que você realmente tenha gostado, que você vai namorar, talvez casar daqui uns bons anos, mas é claro que antes desse vieram outros muitos que você passou, que você conheceu, até sexualmente, porque é claro, para você conhecer a pessoa certa, você tem que provar, você tem que saber aquelas coisas, sabe? Intimidade. Quando você vive no mundo também, rolê tem que ter cachaça, todo mundo tem que beber, às vezes até gorfar, passar mal durante a noite, no outro dia ficar cheio de ressaca, mas faz parte. Quando a gente vive no mundo, a gente tem padrões de pessoas do mundo, ou seja, tudo que eles fazem, eu faço também, o que eles querem, eu quero também, onde eles vão, eu vou também. Agora me explica, que tipo de liberdade é essa? Só que o que eu acho extremamente engraçado é que essas pessoas que vivem no mundo, elas são prontíssimas para falar que quem vive dentro da igreja, vive dentro de um conjunto de regras, vive dentro de um quadradinho e segue aquilo religiosamente. Estou ficando alterada. Na realidade, essas pessoas elas vivem um engano, uma falsa liberdade. Elas acreditam que o fato de elas estarem no mundo diz que elas são livres, mas a realidade é que muitas dessas pessoas ainda não se encontraram, não têm identidade própria e vão andando conforme a maré. Se você é do mundo e está assistindo esse vídeo, toca aí, porque eu já fui do mundo, eu te entendo, e eu sei que a gente vive e faz um monte de coisa que a gente nem queria fazer, e quando deita a cabeça no travesseiro se arrepende de ter tido um dia tão maluco e feito coisas que estavam além do nosso limite, além da nossa vontade. Eu sei, eu entendo. Quando eu era mais nova, eu já sabia o que eu devia e o que eu não deveria fazer, mas por estar dentro daquele grupinho, por estar dentro daquela festinha, acabava fazendo algumas coisas que estavam além daquilo que eu imaginava pra mim, além daquilo que eu queria. Muitas vezes eu queria impressionar as pessoas ou chamar a atenção delas, e eu fazia algumas coisas que não eram parte de mim. Quando eu aceitei Jesus, ele me mostrou muito claramente as coisas que eu tinha vivido, ele me deu uma visão. Se você ainda não viu meu testemunho, eu vou deixar um negocinho aqui em cima, que eu contei exatamente isso, com mais detalhes. E Deus me deu uma visão de várias coisas que eu já tinha vivido, e aí de repente veio uma voz dizendo que ele tinha me chamado para a santidade. Então o que é que eu estava fazendo com o meu corpo? A primeira atitude que eu tive, que acredito que foi a mais radical, foi terminar com um namorado que eu tinha na época, e aquilo me arrasou. Foi extremamente difícil lidar com essa situação. Depois teve a dificuldade das minhas amigas que não entendiam a minha escolha e muitas vezes zoavam, tipo, escolha esperar e coisas do tipo. Porque, cara, eu repito, as pessoas acreditam que viver dentro da igreja, viver dentro do corpo de Cristo é uma cadeia, mas existe um versículozinho, alguns versículozinhos que provam exatamente o contrário. João 8,36. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lá, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente diz que antes você achava que vivia uma liberdade e que agora ela é real, porque antes ela não era. Então, verdadeiramente, agora você é livre, porque Cristo te libertou. A realidade é que Jesus enviou seu único filho para a terra para nos perdoar dos nossos pecados. Quando ele foi crucificado, aquele sangue derramado dizia muito sobre o amor, o perdão e a compaixão de Jesus para conosco. Quando ele morreu naquela cruz, ele nos libertou do nosso pecado. Eu acredito muito que aquele sangue queria dizer que todo jugo de escravidão que a gente estava submergido não existe mais, que a partir do momento que a gente escolhe a Cristo,
que a gente se rende a Cristo, a gente não precisa mais ter aqueles velhos hábitos. E isso é uma escolha. Não viver mais os velhos hábitos é uma escolha. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um conjunto de regras, mas na verdade a Bíblia diz aquilo que a gente deve ou não fazer, mas escolhe fazer por amor e não por obrigação. Infelizmente existem alguns tipos de congregações que impõem algumas regras, impõem alguns limites que não são bíblicos, que são muitas vezes até pautados no Velho Testamento, mas quando Jesus vem, ele nos liberta daquela escravidão, daquele sistema. Infelizmente, muitas pessoas que são do corpo de Cristo, que vivem dentro da igreja, não estão preparadas para receber novos membros, não estão preparados para receber pessoas que estão vivendo na carne, mas escolheram viver pelo Espírito, que não entendem que as pessoas podem escolher mudar radicalmente. Então, alô mundo, se você faz esse tipo de coisa, é feio, cara, é a acepção de pessoas. Jesus nunca julgou as pessoas que estavam atrás dele. Jesus não julgou Maria Madalena, Jesus não julgou a mulher em fluxo de sangue, Jesus não julgou Judas. Judas, que traiu ele, sabe? Judas. Lá em Gálatas 5:1, eu até anotei aqui no meu caderninho, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Lá no 13 fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Recebo mensagens do tipo: Raíssa, pode ou não pode beijar no namoro cristão? Raíssa, pode ou não pode fazer sexo no namoro cristão? Raíssa, e esse tipo de pergunta, entendeu? Algumas pessoas falam: ah, por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não sai? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Cara, é exatamente isso aqui. Eu vou repetir. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu não vou usar a liberdade que Cristo me deu para fazer aquilo que é do meu coração, para fazer aquilo que é vontade da minha carne. A partir do momento que a gente se entrega a Cristo, deixa de ser meu corpo, minhas regras e passa a ser corpo de Cristo, regras de Cristo. Eu vou fazer aquilo que deixa Jesus feliz, que agrada ao coração de Deus, e não aquilo que vai deixar ele enfurecido, que vai chatear ele ou que vai tirar ele do centro e colocar a mim. Quantas vezes a gente tira Deus do centro falando que, tipo, ah, tudo bem, isso não tem problema, isso Deus não vai falar nada, isso Deus não vai me julgar, eu não vou pro inferno por causa disso. A gente dá ocasião à vontade da carne, dizendo que isso está dentro da nossa liberdade. E isso a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Por que eu digo isso? Porque a vontade da carne nos leva a pecar. E a partir do momento que a gente peca, a gente está em débito com Deus. Deus não vai deixar de te amar porque você saiu, porque você deu um gole na cachaça do seu amigo. Mas é muito injusto Deus te chamar para fazer uma coisa, você dizer, eis-me aqui, e dizer que vai obedecer, e você dá ocasião para a vontade da sua carne. É muito injusto Jesus ter vivido os 30 e poucos anos dele na terra, negando tudo aquilo que era carnal, negando todas as tentações de Satanás, e vivendo uma vida de exemplo, e a gente não dá um exemplo. A gente precisa todos os dias pedir para Deus mais fé e mais coragem para a gente poder mostrar para o mundo que Cristo nos libertou e que nós somos livres da escravidão do pecado, que a gente não precisa mais viver submetido a isso. E que a liberdade dele não quer dizer que eu posso sair e fazer tudo o que eu quiser, dar lugar para minha carne e voltar achando que eu sou espiritual. Quer dizer que eu sou livre para fazer escolhas que estejam debaixo do centro da vontade dele, porque se você colocou ele como centro do seu coração, como centro da sua vida, você está disposto, você está submetido a obedecer todas as regras e mandamentos que ele te deu. A liberdade de Cristo também diz que a gente não precisa mais ficar se preocupando toda hora de ai meu Deus, eu pequei, ai meu Deus, eu fiz, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. É simplesmente você entender que você pecou, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, tomar sua cruz e seguir. Eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com deixar algumas coisas na minha cabeça, tipo, eu fui egoísta nessa ocasião. Ah, meu Deus, eu sou egoísta pra sempre. A real é que você não é egoísta pra sempre. Jesus te libertou. Você precisa simplesmente pedir perdão pelo seu pecado, se arrepender de verdade e dar frutos, sabe? Caminhar em amor a Deus, dar frutos. Se você quer compartilhar mais alguma coisa, falar alguma coisa que eu não falei, porque realmente não dá pra enxugar tudo e colocar tudo dentro desse vídeo, pode deixar nos comentários aqui. Se você tiver alguma dúvida, por favor, fale aqui. Me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram. Tá tudo aqui embaixo nas redes sociais. Se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.